Oi pessoal, hoje o vídeo é sobre direito de família e nós vamos tratar do regime de bens entre os cônjuges. Primeiro eu começo falando que o Código Civil prevê os regimes de bens para o casamento, mas eles podem ser aplicados a outros tipos de família, a outras entidades familiares, como é o caso da união estável, ok? Bom, o Código prevê 4 diferentes regimes de bens, mas esse rol é exemplificativo, o que significa que as partes podem criar outros regimes, inclusive combinando as regras existentes nos regimes previstos pelo Código. Para criar um novo regime ou para escolher entre esses que o Código estabelece, as partes devem fazer um pacto antinupcial durante a habilitação para o casamento. O pacto antinupcial é um contrato formal e solene entre os nubentes para regular esses direitos patrimoniais do casamento, e ele deve ser feito em registro público, em escritura pública. O regime legal ou oficial é o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, quando os nubentes não escolherem um regime, não fizerem um pacto, ou esse pacto for nulo, o que vai vigorar vai ser o regime da comunhão parcial. E importante lembrar, o regime oficial é o da comunhão parcial a partir de 1977, com a lei do divórcio. Até então, até essa lei, o regime oficial era o regime da comunhão universal. Então, tomar cuidado, caso apareça na sua prova alguma questão em que os cônjuges tenham se casado sob o regime oficial anteriormente à lei do divórcio, porque aí não vai ser o que é o regime oficial hoje, e sim naquele tempo. Bom, os regimes previstos pelo Código Civil são o da comunhão parcial, o da comunhão universal, o da participação final nos aquestos e o da separação de bens. Primeiro deles, o regime da comunhão parcial de bens, que é o que a gente falou que é o regime oficial atualmente. A regra básica é que os bens havidos durante o casamento se comunicam, são compartilhados entre o casal. Importante, a comunicação desses bens havidos durante o casamento é dos que são havidos por ato oneroso ou por fato eventual. Então, por exemplo, se um dos cônjuges ganhar na loteria, esse prêmio vai ser compartilhado com o outro, porque é um fato eventual. Quanto aos bens que não se comunicam, além daqueles que os cônjuges já tinham anteriormente à celebração do casamento, também temos os bens incomunicáveis do artigo 1659 do Código Civil. Exemplo é doação e herança recebida por algum dos cônjuges. Não vai se comunicar com o patrimônio do outro cônjuge. Segundo regime, é o regime da comunhão universal dos bens. Pelo regime da comunhão universal, simples, todos os bens, anteriores ou posteriores à celebração do casamento, se comunicam e passam a fazer parte do patrimônio de ambos os cônjuges. Entretanto, há algumas exceções, no artigo 1668 do Código Civil. Portanto, a comunhão universal ela é plena, porém não é absoluta, já que existem exceções. Terceiro regime é o regime da participação final dos aquestos. Esse regime ele pode ser considerado um regime misto, porque durante a vigência do casamento é como se fossem aplicadas as regras do regime de separação de bens. E quando há a dissolução do casamento, é como se aplicassem as regras da comunhão parcial. Porque durante a vigência do casamento nada se comunica. Mas quando se dissolve, os bens que foram havidos durante o casamento por ato oneroso, eles vão se comunicar. Então, se tem que ser por ato oneroso, os bens recebidos por doação e herança, por exemplo, além de prêmios de loteria, eles não vão se comunicar, porque não são atos onerosos. Nem haverá comunicação dos bens anteriores ao casamento que forem substituídos durante o casamento. Por exemplo, um dos cônjuges tinha uma casa anterior ao casamento. Durante o casamento, ele vende essa casa e compra outra no lugar. Esse bem não vai se comunicar quando houver dissolução do casamento. Tudo bem? E por fim, temos o regime de separação de bens. Regime de separação é quando há incomunicabilidade dos bens anteriores e posteriores à celebração do casamento. Esse regime pode ser escolhido pelos nubentes no pacto antinupcial ou, em outro caso, a lei determina que será esse o regime
que regulará os efeitos patrimoniais do casamento. Em que casos? E isso a gente chama de separação legal, quando é o Código Civil que determina. Ele impõe o regime da separação de bens como obrigatório às pessoas que contraírem casamento com inobservância das causas suspensivas do casamento, às pessoas maiores de 70 anos, e essa regra foi alterada em 2010, porque antes era prevista a idade de 60 anos, hoje é 70, e por fim, a todos que dependerem de suprimento judicial para casar, como é o caso dos menores de idade. Então, nessas três hipóteses, é obrigatório o regime da separação de bens. Para finalizar, o regime de bens, ele começa a vigorar, seus efeitos começam a ser produzidos com a celebração do casamento. Entretanto, após a celebração do casamento, é possível que eles sejam alterados por meio de pedido judicial motivado e desde que não haja prejuízo a terceiros. Você não pode modificar o regime de bens entre os cônjuges visando fraude a terceiros, por exemplo, fraude tributária, entre outros tipos de prejuízos. E o pedido judicial deve ser de ambos os cônjuges, não basta um só pedir. Além disso, quero ressaltar que tanto a jurisprudência quanto a literatura reconhecem que pode ser modificado o regime de bens de pessoas que se casaram durante a vigência do Código Civil de 1916. Isso é possível. E por fim, eu quero deixar a sugestão para, durante os estudos de vocês, lerem com cuidado os artigos 1642 e 1643 do Código Civil, porque eles dispõem sobre os atos que podem ser praticados por qualquer um dos cônjuges, sem precisar de autorização do outro cônjuge, independentemente do regime que for adotado. Isso é muito importante para a sua prova também. Bom estudo e nos vemos em breve.